Queridos irmãos do Grupo Espírita Fraternidade, nós vamos falar hoje mensagem extraída do Livro dos Espíritos, perguntas número 1, 2 e 3. Mas antes, façamos a nossa oração. Que Jesus nos abençoe com o seu manto de amor, nos envolvendo em muita luz, muita paz e muita harmonia, e que os bons espíritos possam nos envolver e abençoar os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem hoje, extraída do Livro dos Espíritos, pergunta de número 1, que é Deus? E a resposta que os Espíritos nos trazem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Esta pergunta me lembra, há muitos anos atrás, o estudo do Livro dos Espíritos que realizamos, em que houve um questionamento falando sobre a origem do bem e do mal. Pois que Deus é a causa primeira de todas as coisas, teria Deus, então, trazido ou criado o mal? Foi um dos questionamentos que nós obtivemos naquele estudo. E para isso nós recorremos à Gênese, onde fala sobre a origem do bem e do mal. E na Gênese é muito bem explicado pelo nosso querido Kardec, da onde nós extraímos o seguinte parágrafo, que pode nos auxiliar nesse questionamento. E diz assim: porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras, calamidades, e que estas acarretam, das dissensões, injustiças, opressão, afinal de tudo, das enfermidades. Deus criou o homem, então, com a possibilidade de crescer simples e ignorante. Então, o homem tem aí as escolhas que pode realizar. Então, é importante nós termos essa compreensão de que o homem é livre para escolher. E pela sua timidez, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, enfim, pelos seus vícios, se deixa levar pelo instinto primitivo, causa a origem do mal. Mas de tudo, Deus ainda aproveita para utilizar de uma forma benéfica aqueles movimentos desregrados que a própria humanidade conduz, mostrando a ela as consequências dos seus atos. E daí a oportunidade do homem crescer, evoluir. Mas retornando ao nosso estudo das perguntas de número 1, 2 e 3, que é Deus, nós vimos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta de número 2, que se deve entender por infinito? E a resposta dos Espíritos: o que não tem começo nem fim, desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Bastante interessante. E no dicionário nós buscamos a seguinte definição: que não tem limite, infindo, imenso, incalculável, imensurável. É por isso a associação de Deus e o infinito. Porque é desconhecido, a nossa concepção para compreender Deus ainda é muito pequena. Por isso associamos ao infinito. Deus também não tem começo nem fim. Então, por isso aí essas semelhanças. E na pergunta de número 3, que aí então Kardec vem fazer a associação de Deus infinito, perguntando assim: poder-se-ia dizer
que Deus é o infinito? E aí a resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesmo. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, não é a definição correta de Deus, né? Mas nós podemos fazer a associação das perfeições de Deus, que são infinitas. E aí, para nos ajudar, nós recorremos a Gênesis também, que vem falar no capítulo 2, Deus, existência de Deus. E aí uma colocação muito clara, né, que Kardec nos traz, dizendo assim: todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E assim é que ele começa a explicação de Deus. Porque nós observamos, então, um exemplo muito bonito de uma obra. E aquela obra, a gente vê que obra linda, né? Um homem inteligente, através da sua engenharia, que já conquistou, ele vai lá e constrói edifícios maravilhosos. Então, quando a gente olha aqueles edifícios com aquela beleza arquitetônica, a gente olha, que obra bonita. Por trás dessa obra inteligente, deve ter uma mente inteligente que foi capaz de construir esta obra. E aí nós voltamos para Deus. Quando a gente observa as belezas da natureza e olha como é lindo a natureza e a precisão matemática que existe nos diversos pontos da natureza, tanto do microcosmos como do macrocosmos. Se a gente for observar na astronomia a distância dos planetas, a sua órbita e a sua relação ao Sol, tudo com uma precisão matemática que, se não fosse assim, não seria possível a vida. Então, por trás daquilo ali, existe uma inteligência suprema que está muito além da inteligência do homem, que é a arquitetura universal. Então, nós observamos aquilo ali e vemos uma causa inteligente que construiu aquela obra inteligente. Quanto mais o homem se aprofunda na sua inteligência, nas suas pesquisas, ele vai percebendo que existe uma ordem. E aquela ordem é inteligente, é suprema. Quanto mais acanhado o homem, mais distante de Deus ele está. Quanto mais evoluído, mais perto de Deus ele está. E eu gostaria, antes de continuar a nossa explicação, trazer uma música que ilustra muito bem esse conceito. E essa música se intitula Ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.
Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Veja que interessante aqui o nosso irmão traz através da música esses ensinamentos do como ele ouve Deus nessas belezas da natureza, vê Deus também e sente Deus. E é interessante aqui que além da natureza, ele vê o próprio homem, os animais e o homem. O homem também é uma beleza da natureza, criado por Deus, capaz de construir coisas belíssimas. Porque dentro de cada homem vai a semente divina, a centelha divina. E nós, como co-criadores do universo, podemos utilizar as nossas potencialidades divinas para co-criar o universo. Daí nós observamos o nosso querido e amado Mestre Jesus, o Cristo, enviado de Deus para nos mostrar. Jesus, Espírito puro, participou da criação do nosso amado planeta Terra há bilhões de anos atrás. Veja a grandeza do Mestre Jesus como Espírito puro já há bilhões de anos. Nós ainda somos crianças espirituais e estamos seguindo o Mestre, desenvolvendo a nossa capacidade evolutiva para termos condições de compreender um pouco mais de Deus. E aí nós recorremos também à Gênese para estudar um pouquinho dos atributos divinos, até onde a gente pode compreender um pouquinho dos atributos divinos. Então, ele coloca suprema e soberana inteligência pelo atributo divino, como nós aqui já exemplificamos através das belezas tanto do microcosmos como do macrocosmos, né? Do gigante como do pequeno, a inteligência divina. Segundo o atributo divino, Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. É difícil a gente compreender pela nossa limitação ainda, é algo que não teve começo e não vai ter fim. Nós fomos criados por Deus. Né? Não temos fim, somos espíritos imortais que continuaremos crescendo. Mas Deus não, não teve começo nem fim. Falta para nós um pouco mais
de evolução para compreendermos esse conceito. Deus é imutável, não muda, porque é perfeito. Então não há necessidade de modificação, como nós, espíritos criados simples e ignorantes. Portanto, temos toda a progressão para frente através da reencarnação, em vidas sucessivas, aprendendo cada vez mais, nos desenvolvendo cada vez mais, para chegarmos à condição do Mestre Jesus, Espírito puro, co-criador do universo, diretamente ligado a Deus. Então nós somos espíritos que vamos mudando para melhor. Deus é imaterial, tem uma forma material definida. Aí também cabe outra dificuldade de compreensão que nós temos, porque nós precisamos formatar um corpo para conseguir personificar aquele ser. Deus não tem um formato definido. Então, para a nossa cabeça é difícil de compreender, mas Deus não é material, está em toda parte. É muito interessante, aí nós recorremos ao livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o instrutor nos coloca que o universo é criado pelo hálito divino, o pensamento de Deus e o universo, como se nós estivéssemos imersos no pensamento de Deus. Por isso, Deus percebe tudo o que se passa com cada um dos seus filhos, como se fosse, fazendo uma analogia, ao grande oceano. E naquele oceano existem milhares de criaturas, milhares de peixes. E quando aquele peixe se mexe, aquela água sente aquela vibração, como se fosse Deus, de toda parte, e nós ali mergulhados no hálito divino. Deus é onipotente, a potência absoluta. Nenhum outro ser tem o poder de Deus, porque senão se compararia a Deus. Deus é único. Aí já outro atributo de Deus. Deus é único. Só há um Deus. Senão seria criado por este. Ninguém criou Deus. Soberanamente justo e bom. E aí vai mais um. Infinitamente perfeito. A justiça de Deus se observa pela pluralidade das existências. Sem a pluralidade das existências, não tem como explicar Deus. Porque senão nós veríamos uma criança nascida em berço de ouro e outra criança nascida na miséria. Porque Deus, então, escolheu um para nascer em berço de ouro e outro na miséria. Um para nascer saudável e outro paralítico. Porque não é só uma existência daquelas criaturas. Aquele momento em que elas estão passando são momentos de aprendizado. Isso uma vez no berço de ouro e outra vez na miséria. Para crescer e evoluir diante das oportunidades que aquela situação vai lhes favorecer. Por isso, essa diferença. Então, o espírito vai encarnando em diferentes situações para o seu crescimento. Aí a justiça divina. Nada acontece por acaso. E Deus tudo vê, está em toda parte. Como nós já exemplificamos através da analogia do oceano. Então, resumindo todas as capacidades com atributos divinos, recapitulando, Deus é, pois, inteligência suprema e soberana, único, eterno, isso não terá fim, imutável, não se modifica, perfeito,
imaterial, não tem forma definida, onipotente, a potência absoluta, poder absoluto, soberanamente justo e bom. Observamos a justiça divina. E o bom, porque Deus quer a felicidade dos seus filhos. Nós, cada um de nós, fomos criados com destino à felicidade. E rogamos a Deus, no nosso íntimo, para que Ele nos proteja, nos abençoe, nos ilumine, para que nós consigamos seguir na estrada reta para essa felicidade. Perdão. E então, temos que nos esforçar, porque através do mérito e da vontade persistente nós conseguimos vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, os nossos vícios. Eu coloquei no início, da origem do bem e do mal, para que assim, vencendo essas imperfeições, nos tornemos espíritos puros, felizes, aquela felicidade permanente. Infinito em todas as perfeições, perfeição absoluta. Esses, então, são os atributos da divindade. Aí nós concebemos todos os atributos que formam Deus. É interessante a gente frisar que a nossa capacidade de compreensão de Deus ainda é pequena devido à nossa evolução ainda diminuta. Como eu já coloquei, somos crianças espirituais, ainda crescendo, distantes, mas vamos chegar lá. É importante, então, a gente persistir na luta contra as nossas imperfeições, cada vez mais evoluindo e crescendo, e aí sim compreendendo mais Deus. Façamos então a nossa oração para encerrarmos a mensagem. Que Deus, nosso Pai, que está em toda parte, nos abençoe com teu amor infinito e que nós possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas, nos colocando como servos na seara, como Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, pelos teus ensinamentos do Evangelho de Cristo. Obrigado, Mestre Jesus, pelo teu exemplo, pelo teu Evangelho, pela tua. E assim nos despedimos, dizendo graças a Deus.